Você já ouviu falar de um sumiço tão completo, que parecia ter sido apagado da existência, em 1980, em uma pequena cidade cercada por florestas densas no norte da Califórnia? 4 freiras partiram para um retiro espiritual. Eram mulheres de fé, mulheres de silêncio, mulheres acostumadas a rezar mais do que falar. Mas nenhuma delas jamais voltou. Irmã Mildred, 68 anos. Um coração calmo, com olhos que pareciam enxergar além do que se via. Irmã Joanne, 65. Discreta, mas firme. Dizia que as orações noturnas eram quando Deus mais ouvia. Irmã Beatriz, 28. Jovem, vibrante, com um sorriso que confortava os doentes do convento. E a mais nova de todas, Irmã Teres, 23 anos. Irmã biológica do então jovem Padre Elias. Ela havia deixado tudo para trás. Amigos, sonhos, até mesmo um noivado, para seguir o chamado da fé. Naquela manhã, pegaram um carro simples da paróquia, levaram apenas os terços, cadernos de oração, e desapareceram no mundo. Você conseguiria imaginar 4 mulheres desaparecendo ao mesmo tempo, sem deixar um único vestígio? Sem pegadas, sem sinais de luta, sem roupas rasgadas, apenas silêncio. O único rastro? A capela abandonada onde fariam o retiro, chamada Santa Dymphna, uma construção antiga, de madeira escura e vitrais quebrados, isolada no meio do nada. E se eu te dissesse que nem a polícia, nem os cães farejadores, nem helicópteros conseguiram encontrar absolutamente nada? Nada. A teoria oficial? Um ataque de animal selvagem, talvez um urso, um desastre na floresta, algo natural. Mas e os corpos? E os objetos? Nada foi achado. Só que havia um detalhe incômodo. Um detalhe que, 28 anos depois, ainda incomodava. O coração do Padre Elias. Porque algumas pessoas da cidade começaram a espalhar que as freiras haviam fugido, que tinham abandonado seus votos, suas promessas, e escapado juntas como fugitivas. Um absurdo. Mas absurdos, quando repetidos, viram cicatrizes. E aquela cicatriz nunca fechou. O que você faria se sua própria irmã estivesse entre os desaparecidos, e tudo que sobrasse fosse uma capela vazia e boatos venenosos? O tempo passou, mas o mistério ficou, enterrado na memória daquela cidade, esquecido por muitos. Menos por Elias, porque em seu coração, algo nunca fez sentido, e um dia, ele voltaria lá. Mas isso é outra parte da história. 28 anos. Esse foi o tempo que se passou desde o dia em que a cidade perdeu 4 freiras, e o Padre Elias perdeu a irmã mais nova. 28 aniversários esquecidos. 28 natais com cadeiras vazias no convento. 28 anos, ouvindo os sinos tocarem, e esperando um milagre que nunca veio. Mas naquela manhã, algo era diferente. Era o dia 3 de outubro. Exatamente 28 anos após o desaparecimento. E Elias acordou antes do sol. O coração pesado, a garganta apertada. Você já acordou? Com a sensação de que alguma coisa está prestes a acontecer? Mesmo sem saber o que, ele se vestiu como sempre. Mas dessa vez, não era para celebrar. Era para lembrar. A missa foi breve. Mas cada palavra carregava o peso de quase 3 décadas de silêncio. Quando ele disse, pelas almas das nossas irmãs desaparecidas, que a misericórdia de Deus as alcance, a igreja ficou muda. O ar parecia parado. E por um segundo, ele pensou ter ouvido a voz da própria irmã cantando em latim. Será que a mente dele estava pregando peças? Ou alguém ainda estava tentando falar com ele? Depois da missa, Elias permaneceu sozinho no altar. Observou o vitral quebrado que ainda restava, com os primeiros raios da manhã atravessando os cacos de vidro colorido. Era estranho como o tempo não apaga certas dores. Só ensina a conviver com elas. Ele abriu uma caixa antiga guardada na sacristia. Fotografias amareladas, anotações de orações feitas pelas 4 irmãs. E lá, entre os papéis, uma carta da irmã Teres, escrita dias antes do desaparecimento. Mano, se algo acontecer comigo, saiba que eu escolhi isso com o coração. Deus sabe o caminho que prepara para cada um de nós. Ele releu aquelas palavras dezenas de vezes. Só que dessa vez, alguma coisa mudou. E se ela estivesse tentando avisar? E se não tivesse sido um acidente, aquela dúvida, esquecida há anos,
Acendeu como brasa escondida debaixo da cinza. Elias fechou os olhos, rezou. Mas dessa vez, não pediu por conforto, ele pediu por respostas. E naquele momento, uma memória antiga voltou à tona. A Capela Santa Dínfina, ou o que restava dela. Seria loucura voltar lá depois de tantos anos? Talvez. Mas algumas verdades só são reveladas para quem tem coragem de procurar. A estrada para a antiga capela já não era a mesma. O asfalto havia sumido, engolido pelo mato. As árvores pareciam mais densas, mais altas, como se estivessem protegendo um segredo antigo. Padre Elias dirigia devagar. O carro velho rangia nas curvas, como se resistisse ao destino que se aproximava. Durante anos, ele evitou aquele lugar. Passava longe, trocava de caminho. Mas agora, algo o chamava de volta. Você já sentiu como se um lugar tivesse memória? Como se ele esperasse sua volta. Ao chegar, encontrou apenas um portão de ferro trancado, enferrujado, com placas de propriedade privada, e um aviso claro: proibido entrar. Mas ali, onde antes havia uma capela, agora havia apenas terra batida, alguns tijolos esquecidos e silêncio. Uma senhora que morava perto se aproximou, desconfiada. Elias perguntou com calma: a senhora lembra da capela que existia aqui? Ela hesitou, depois sussurrou: foi demolida. Faz muito tempo. Dizem que tinha coisa errada naquele lugar. Venderam para um tal de Redwood. Silas Redwood. Silas Redwood. O nome soou como um trovão abafado, um nome que Elias nunca tinha ouvido, mas que carregava algo sombrio desde a primeira sílaba. Ele pesquisou no celular. Redwood era o atual proprietário da área. Um homem recluso, herdeiro de terras e conhecido por evitar qualquer contato com a comunidade. Já tinha entrado em conflito com a prefeitura por negar entrada de fiscais. Nunca ia à igreja. Nunca falava com ninguém. Por que alguém compraria um terreno com uma capela abandonada e demoliria tudo tão rápido? Elias voltou ao carro pensativo. Antes de ir embora, decidiu bater na casa principal. Era um casarão antigo, com janelas fechadas e a pintura descascando. Um cão latiu ao fundo. E então, a porta se abriu. Silas Redwood apareceu. Um homem alto, pele pálida, olhos fundos demais para um corpo tão firme. Usava uma camisa marrom com manchas secas e um olhar que parecia atravessar a alma. O que quer? Perguntou seco. Vim apenas saber o que aconteceu com a antiga capela. Eu sou um dos últimos que celebraram missas aqui. Redwood franziu o senho, visivelmente irritado. Foi demolida. Nada demais. Um monte de entulho e ratos. Agora é minha terra. Se não for oficial, está invadindo. Mas por que alguém responde com tanta raiva? A uma simples pergunta. Redwood bateu a porta. Elias ficou parado por um instante com uma sensação estranha no estômago. Não era só o silêncio, era o cheiro. O cheiro de mofo, terra úmida e incenso queimado. Mas como sentir cheiro de incenso? Se ali não havia mais capela? Ou será que havia algo escondido debaixo dela? O padre voltou para o carro. Sentou-se, fechou os olhos. E então algo impossível aconteceu. O rádio, completamente desligado, começou a tocar. Um canto gregoriano, antigo. Vozes femininas, suaves, como as que ele ouvia quando sua irmã cantava no convento. Mas o rádio estava desligado. Ele olhou para o painel, desligado. E as vozes vinham de outro lugar. Vinhas debaixo da terra. O canto gregoriano ecoava no carro como um sussurro antigo atravessando as décadas. Mas não havia música. O rádio estava desligado. Nenhum sinal, nenhuma estação. E mesmo assim, as vozes continuavam. Salve, Regina, Mater Misericordiae. Padre Elias congelou. Por um instante, achou que estivesse enlouquecendo. Mas então algo chamou sua atenção. Não vinha do rádio. Vinha de fora, do chão. Ele saiu do carro com o coração acelerado. Seguiu o som, guiado por algo que ele não conseguia explicar. Como se estivesse sendo puxado, não com as mãos, mas com a alma. O som estava mais forte ali, perto do antigo galpão que agora fazia parte da propriedade de Silas Redwood. A construção parecia abandonada, com telhado de zinco e janelas trancadas com pregos velhos. Mas ao lado, meio encoberta pela vegetação,
Havia uma grade de ventilação no chão, e o som vinha de lá. Primeiro ele ouviu novamente o canto. Depois, algo ainda mais perturbador. Uma tosse. Fraca. Humana. Viva. Você consegue imaginar o que é ouvir uma voz que não deveria mais existir? Elias se ajoelhou, colou o ouvido na grade e sussurrou. Tem alguém aí? Silêncio. Depois de segundos eternos, uma resposta quase inaudível. A luz. Era uma voz feminina. O padre recuou, ofegante. Seu corpo tremia. Aquilo não era possível. Não depois de 28 anos. Mas o que quer que estivesse ali, estava pedindo socorro. Ele puxou o celular. Mãos trêmulas, respiração falhada. Alô? Polícia? Eu acho que encontrei alguém. Tem uma pessoa viva. Aqui. Embaixo da terra. No antigo terreno da capela Santa Dínfna. A atendente hesitou. Senhor, o senhor está em propriedade privada? Sim, mas é urgente. Eu ouvi vozes. Uma mulher. Ela está viva e presa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, a confirmação. Unidade a caminho. Por favor, permaneça no local. Ele desligou e caiu de joelhos. Não rezava mais por consolo. Rezava por coragem e por respostas. Naquele momento, Elias sabia. Aquilo não era mais sobre o passado. Era sobre alguém que nunca saiu de lá. Alguém que ainda estava lutando para ser encontrada. As viaturas chegaram rápido demais para uma chamada comum. Talvez fosse o tom da voz do padre. Ou talvez Deus tenha apressado o tempo. Em poucos minutos, o portão foi forçado, e policiais invadiram a propriedade de Silas Redwood com ordens verbais de emergência. Elias os conduziu até a grade de ventilação. Aqui! Ouvi vozes. Uma mulher tossindo. E cânticos. Do tipo que só se ouve em missas latinas antigas. O sargento parecia cético. Padre, o senhor está bem? Tem certeza que não foi o vento? Ou algum aparelho eletrônico? Elias ficou em silêncio. Aquele tipo de dúvida. Ele já esperava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos oficiais, o mais jovem do grupo, se aproximou da grade. Deitou-se no chão. Colocou o ouvido bem perto. E então, levantou abruptamente com os olhos arregalados. Senhor, tem alguém cantando lá embaixo e tossindo. É uma voz de mulher. O ambiente ficou tenso. Os policiais se entreolharam. O sargento, agora mais atento, pediu reforço. Foi quando Harold chegou. Um homem idoso, cabelos brancos, roupas simples. Ele caminhava devagar, apoiado em uma bengala. Era o antigo zelador da Capela Santa Dínfna. Havia trabalhado lá por mais de 40 anos antes da demolição. Eu conheço essa terra, disse ele ofegante. Não havia nada subterrâneo aqui. Nunca existiu túnel, nem porão, nem porra. Nenhuma. Ele cuspiu no chão, revoltado. Mas a voz feminina voltou, fraca, quase sumindo. Salve Regina, misericórdiae. Todos se calaram. A verdade não precisava mais provar sua existência. Ela estava ali, viva, enterrada. Como alguém pode sobreviver anos num lugar onde nunca deveria ter existido entrada ou saída? Silas Redwood apareceu furioso, berrando com os policiais. Vocês estão cometendo um crime! Isso é invasão! Essa terra é minha! Aqui não tem nada, nada! Só entulho e animais! Saiam da minha casa! O sargento foi direto. Temos uma voz humana vinda do subsolo. Isso é motivo mais que suficiente para a investigação. Silas tentou avançar, mas foi contido. Com a tensão no ar, o mandado emergencial foi autorizado. E os oficiais começaram a arrombar a porta do galpão antigo. Elias permaneceu imóvel. Ele sabia, não com a cabeça, mas com a alma, ali dentro. Ele encontraria algo que mudaria tudo. Talvez alguém. O cadeado do galpão estourou com um estalo seco. A ferrugem das dobradiças gritou quando os policiais forçaram a porta de madeira apodrecida. Lá dentro, só escuridão. Poeira densa, cheiro de mofo antigo e uma sensação sufocante, como se o lugar não fosse aberto há anos. Mas no fundo do galpão, encoberta por tábuas e caixas velhas, havia algo que ninguém esperava encontrar. Uma escotilha, de ferro no chão. Não era parte da construção original. Nem mesmo Harold, o velho zelador, reconhecia aquilo. Isso não existia.
Eu juro, isso nunca esteve aqui. Um dos oficiais apontou a lanterna para a trava da escotilha. Ela estava gasta, mas usada. Recentemente, abriram. E o que viram ali calou todos os presentes. Um túnel, escavado à mão, com paredes de barro endurecido, sustentadas por vigas improvisadas, como se alguém tivesse passado anos cavando, escondendo algo que nunca deveria ver a luz. Elias desceu com os policiais, lanterna tremendo nas mãos. O túnel era estreito, o ar pesado. A cada passo, o cheiro de incenso velho se misturava ao de algo mais forte, algo que ninguém queria nomear. Depois de alguns metros, encontraram uma porta de madeira. Ao empurrá-la, o mundo parou. Era uma câmara subterrânea. Não uma cela, não um porão. Parecia um santuário, um cárcere sagrado. No centro, sentada em uma cadeira velha, com o corpo frágil, pele pálida como cera e os olhos fechados, estava ela, Irmã Teres. Segurava um rosário nas mãos. Seus lábios murmuravam baixinho. Ela cantava, mesmo ali, mesmo depois de tudo. Atrás dela, esculturas feitas à mão, de barro e madeira, representando santos, cruzes e as outras 3 freiras. No canto da câmara, os restos mortais de Irmã Beatriz estavam dispostos com respeito. Uma vela gasta ainda estava ali, como se alguém tivesse tentado manter a luz acesa por anos. Os policiais ficaram em choque. Elias caiu de joelhos. Teres, ele sussurrou com a voz embargada. Ela abriu os olhos devagar e o reconheceu, fraca, mas consciente. Você me encontrou, mano. E então, sorriu. Depois de 28 anos, ela ainda lembrava, ainda acreditava, ainda vivia. Na saída do túnel, Silas Redwood tentou escapar. Foi algemado à força. Lutou, xingou, cuspiu no padre. Mas Elias apenas olhou nos olhos dele, com uma calma que só a fé dá. Eu considero uma alegria sofrer, como meu senhor sofreu. Silêncio. E o que era? Segredo. Agora era milagre. O nome dele estava nos documentos. O terreno, a escritura, o galpão, tudo no nome de Silas Redwood. Mas ali, dentro da delegacia, diante dos oficiais e do olhar firme de Elias, ele não parecia mais o homem frio e arrogante que gritava na porta de casa. Agora, era só um homem encurralado. Mas ainda assim, com ódio nos olhos. O interrogatório começou, mas Silas não dizia nada. Porém, bastou uma busca cuidadosa no galpão para que o silêncio perdesse a guerra. Dentro de um compartimento falso, escondido atrás de uma estante de ferramentas, encontraram um objeto coberto por um pano grosso. Um caderno de capa preta, encardido e repleto de páginas manuscritas, com uma caligrafia obsessiva. O diário de Silas Redwood. E ali estava tudo. Tudo. As palavras de um homem perturbado, ferido pela infância e consumido por um ódio que ele nunca entendeu. Só alimentou. Silas descrevia como a mãe, depois de abandoná-lo aos cuidados da avó abusiva, decidiu servir a Deus e virou freira. E como, na cabeça dele, isso foi o mesmo que ser traído. Ela preferiu um Deus que não fala, a um filho que chorava. Foi assim que o ódio nasceu. E cresceu. Silas escreveu com detalhes o que fez em 1980. Se apresentou às freiras como um morador local, ofereceu ajuda, simpatia e chá com sedativos. Levou as 4 para o túnel, que ele já cavava há anos como refúgio para sua justiça. Lá, segundo o diário, manteve todas trancadas, em silêncio. Dizia que estava salvando elas da hipocrisia da igreja, que ali, embaixo, elas finalmente se calariam para sempre. Ele matou irmã Mildred e irmã Joan em poucos dias. Beatriz tentou escapar, pagou com a vida também. Mas Teres era diferente. Segundo ele, ela tinha algo nos olhos, algo que fazia ele hesitar. Talvez fosse inocência, talvez fosse fé. Então, ele a deixou viva. Durante 28 anos, isolada, mal alimentada, espancada, forçada a rezar enquanto ele observava. Mas ela nunca desistiu, nunca gritou, nunca amaldiçoou. Ela resistiu, rezou, construiu imagens de santos com barro, cantou sozinha no escuro e esperou.
Esperou por um milagre. E ele... Aconteceu. Os médicos não sabiam como explicar. Ela não deveria estar viva. Essa foi a frase dita por mais de um profissional que viu Irmã Teres naquela noite. Desnutrição severa. Ossos fracos. Cicatrizes. Antigas. Olhos sensíveis à luz. Mas o coração, forte. E a mente, lúcida. Ela foi levada às pressas ao hospital da cidade vizinha, onde uma equipe inteira se mobilizou para estabilizá-la. Mas o primeiro rosto que ela viu, quando os olhos conseguiram finalmente se manter abertos sob a luz branca, foi o dele. Padre Elias. Sentado ao lado da cama, de mãos dadas com ela. Com os olhos cheios d'água, mas sem dizer uma palavra, ela sorriu. Não com os lábios, que ainda tremiam, mas com os olhos. Aqueles mesmos olhos que, segundo o diário do sequestrador, faziam ele hesitar. Você me encontrou. Ela sussurrou. E ele, engolindo as lágrimas, respondeu. Nunca deixei de procurar, Teres. Nem por dentro. Ela respirou fundo. Quis levantar, mas não conseguiu. Mesmo assim, sua voz veio clara. A igreja. Ela continua forte? Elias demorou para responder. Porque por dentro, ele também tinha dúvidas. Ele também já teve noites em que quis largar tudo. Já viu escândalos, hipocrisias, perdas. Mas olhando para a irmã, que sobreviveu 28 anos debaixo da terra e ainda perguntava pela igreja antes de perguntar por ela mesma, ele soube o que dizer. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Ela sorriu de novo, dessa vez com os lábios, e o quarto inteiro, por um momento, ficou em silêncio. Mas não era um silêncio pesado como o da câmara. Era um silêncio cheio de presença, cheio de Deus. Como alguém pode manter a fé depois de viver no inferno? Talvez. Porque sabia que alguém um dia ouviria, e naquele dia, finalmente, ela foi ouvida. A noite havia chegado, o hospital estava em silêncio. Corredores vazios, luzes apagadas, e apenas o som distante de monitores cardíacos preenchendo o ar. Padre Elias estava ajoelhado, sozinho. Na pequena capela do hospital, com os cotovelos apoiados no banco de madeira, ele orava, mas não com palavras ensaiadas. Ele não recitava salmos, não repetia ladainhas, ele chorava, em silêncio. Porque existem orações que não precisam sair pela boca. Elas escorrem pelos olhos. Lá fora, as manchetes já estampavam: Milagre na Califórnia. Freira encontrada com vida após 28 anos. Mas só ele sabia o que aquilo significava de verdade. Ele lembrou de cada missa feita na ausência. Cada aniversário esquecido. Cada vez que ele se perguntou se deveria ter impedido a irmã de seguir a vocação. E agora, ela havia sobrevivido. Mas não só fisicamente. Ela sobreviveu espiritualmente. Ela não saiu de lá amargurada. Não saiu revoltada. Não culpou Deus. Ela saiu perguntando pela fé. Ela saiu, ainda cantando hinos. Padre Elias olhou para a cruz, pendurada na parede da capela, e sussurrou com a voz baixa, mas firme: Senhor, eu vi a escuridão. Mas hoje, o Senhor me mostrou que a fé verdadeira não precisa de luz. Ela é a luz. Porque Teres não sobreviveu por acaso. Ela sobreviveu para provar algo, que o inferno pode durar 28 anos. Mas nunca será maior que uma alma que escolhe permanecer firme. E naquele momento, Elias entendeu que o milagre não foi só tê-la encontrado. O milagre foi ela nunca ter se perdido. Dias se passaram. Teres seguia em recuperação. O corpo, aos poucos, começava a reagir. Mas o que impressionava mesmo era o espírito. Ela pedia missa todos os dias. Não reclamava da dor. Apenas fechava os olhos, segurava o terço com as mãos frágeis e dizia: Deus não me esqueceu, e isso bastava. As autoridades continuaram investigando. Especialistas tentaram reconstruir os anos perdidos. Psicólogos tentaram entender como ela sobreviveu sem enlouquecer. Mas nenhuma resposta foi tão clara quanto o olhar dela. Porque o mundo quer explicações, mas a fé só quer permanência. Elias visitava a irmã sempre que podia. Levava flores. Conversava. Às vezes apenas ficava sentado ali, em silêncio, com ela. Um dia, Teres disse algo que ele nunca esqueceu. A gente acha que Deus se cala quando ele está na verdade nos ouvindo de joelhos.
Elias anotou aquilo no próprio diário. Porque aquela história, ele sabia, não era sobre desespero. Era sobre esperança que resiste ao impossível. Na última visita, antes de ter e ser transferida para um convento de cuidados, Elias se despediu com um abraço demorado. Ela olhou nos olhos dele e perguntou: "Você acha que tudo isso serviu para alguma coisa?" Ele demorou a responder. Depois sorriu com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Serviu, Teres. Serviu para me lembrar que a luz não está no fim do túnel. Ela pode começar dentro dele." E então se foi. Mas a história das 4 freiras nunca mais foi a mesma. Porque uma delas sobreviveu. E com ela, sobreviveu também a certeza de que, mesmo nos silêncios mais escuros, Deus ainda fala. Às vezes, Ele só quer que você escute.